Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do podcast Rumo à Excelência. Eu sou Gustavo Arantes, CEO da Captas, consultoria de recrutamento e seleção, e responsável por acompanhar vocês nessa jornada. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que interessa muitas pessoas, que é o mercado de saúde e beleza. E é um mercado que segue em constante crescimento, e o tema especificamente de hoje, a gente vai falar sobre crescimento, receita, influência e gestão estratégica. Para apresentar o nosso convidado de hoje, Guilherme Martinez. Ele é a prova viva que um consultório pode ser o ponto de partida para um sonho grande. Com apenas 33 anos, ele já impactou milhares de vidas. Não só como cirurgião dentista, mas também como empreendedor, mentor e estrategista de negócios na área da saúde. Fundador do Grupo Aspecto, Guilherme construiu uma clínica que fatura mais de 12 milhões por ano e expandiu sua atuação para a formação de profissionais e o desenvolvimento de soluções acessíveis para o setor odontológico e estético. Hoje, atua como CVO, Chief Visionary Officer, que ele daqui a pouco vai explicar, para quem não sabe exatamente o que é, com foco total em crescimento, inovação e cultura. Para ele, o segredo não está apenas em atender bem, mas em pensar grande, estruturar modelos de negócios e transformar realidades. Guilherme, seja muito bem-vindo ao podcast Rumo à Excelência. E aí, mestre? Fica bonita essa apresentação, né? A apresentação fica... A turma do COP é boa, né? Caramba! Inclusive, tô contratando. Se quiser mandar o seu... Não, a gente pode fazer sua vaga. Você abre a vaga pra gente. Pô, sensacional. E fica bonito, né? Coloca desse jeito. Cara, muito bom. Esse negócio de CVO... O que é isso pra galera que não entendeu? Cara, assim, o nome ficou mais bonito depois daqueles hype de Pablo Marçal, né? Depois que ele começou a usar isso, o nome ficou mais bonito. Eu não tava sabendo o que eu era. Porque depois que eu abri mão de ser CEO, e a gente conversa disso daqui a pouco, eu fiquei meio sem nome. Porque eu não sou chefe de operações, eu não sou executivo. Hoje minha função é muito mais trazer novidade, trazer as coisas novas para a empresa, ver o que tem no mercado, o que tem fora do meu ramo de atuação, né? Fora de odontologia, fora da área da saúde, e trazer isso para dentro, trazer inovações, trazer o que tem no mercado. Então, legal. O chefe de visão é literalmente o cara que olha para frente. Eu estou o tempo todo olhando para frente. O que tem no mercado? O que estão fazendo de diferente? E como que eu posso adaptar isso para o meu modelo de negócio? O que é o futuro do Grupo Aspecto? Você dá direcionamento, você traz Exatamente. O que você acredita. Exatamente. E aí a gente bota o CEO, o corpo executivo, os diretores para fazer a execução do hoje. Exatamente. Eu vejo o movimento que as outras empresas estão fazendo de outros ramos e como que eu posso implementar esse modelo dentro do meu negócio. Eu não executo, eu trago. Tá. Pô, baita aprendizado para quem não sabe, né? O que é o cargo. Pois e para quem tá deslocado, né? Fala, cara, eu não sou mais o CEO, eu não sou mais o diretor executivo da minha empresa, eu não tenho um conselho, não tenho necessidade de ter ser o presidente do conselho, o que eu sou? Exatamente. Pode ser um CVO. Ou se você pensar, todo fundador, ele é um CVO. Perfeito. Só que no início, quando a equipe ainda é muito enxuta, ele é chefe de operações, ele é chefe do executivo, e ele é o cara que olha para frente, ele é o cara que inova. Eu consegui, com o tempo, sair dessa posição de executivo. Eu vi que eu não era o melhor para poder fazer isso. Eu não tenho algumas habilidades que são importantes para ser um bom executivo. E, como chefe de operações, estava atrelando muito a minha imagem ao negócio. Então, eu consegui, com os anos ali, são 12 anos de empresa, eu consegui criar uma chefe de operação nova. Hoje a Luísa, ela é a chefe de operações do meu negócio. Então, ela, a parte de operação odontológica, não sou eu mais que toco. Tá. E eu consegui ficar com a parte que eu gosto, que é a parte de fundadora, a parte de vir aqui me conectar com você, participar de mentorias, ver o que está acontecendo no mercado, visitar colegas, visitar amigos empresários e saber o que eles estão fazendo para poder trazer de novo. E as pessoas acham que é um trabalho fácil quando ouve. Não, é muito estudo. Você tem que estar direcionando qual que é o futuro da sua empresa, né? Exatamente. Nem todo futuro é pra gente, né? Assim. Às vezes a gente acha que, tipo, nossa, o colega ali tá fazendo um negócio disruptivo. Mas às vezes funciona para ele. Não tá no momento do seu modelo de negócio. Ou você, por exemplo, que conversa com dezenas de empreendedores. Quantas propostas de negócio não aparecem para você no dia a dia? Sempre. E você tem que filtrar o que faz sentido e o que não faz sentido. Porque se você entrar em todas, vai dar errado, né? Bom, não tem nem energia nem dinheiro para entrar em todas. Que Exatamente. Então, assim, a nossa função é essa.
é saber o que faz sentido, o que comunica com o meu negócio e o que é só fogo de palha, né? Então, E voltando na origem, tá, porque, por exemplo, minha esposa, ela tem uma clínica aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, legal. ela tem uma clínica em Juiz de Fora, em Ela é Minas dentista? Gerais. Não, ela tem uma clínica de estética, ela é fisioterapeuta Legal. e tem uma clínica de estética. Legal. E quando a gente começou a namorar, eu fiquei encantado que ela, tecnicamente, ela era muito boa mesmo. Mas o conhecimento de gestão dela era péssimo. Ela vai ouvir, eu vou ter que explicar isso em casa. Mas ela tinha pouquíssimo conhecimento de Legal. gestão. E eu percebi que isso, assim, não é só ela. Profissionais da saúde, de maneira geral, muitos deles até se tornam excelentes técnicos, mas não têm nenhum conhecimento de como gerir um negócio, de como tocar um negócio. Como que foi o início para ti? Qual foram as principais dificuldades no início? Tá. Cara, eu comecei como qualquer dentista, tá? Sou o primeiro dentista da família, sou o primeiro pessoa a empreender dentro da minha família, não só com os meus pais, tá? Eu tenho muitos primos e até então ninguém tinha empreendido ou pegado para empreender. Eu abri essa porta. Hoje eu tenho vários familiares empreendendo, mas eu fui o Parabéns. primeiro a abrir a porta. A área da saúde, então, fui o primeiro também. Então não tive ninguém para me orientar, ninguém para poder me ensinar. Eu fiz na raça. E aí você saiu de um eu presa para uma empresa. Eu saí de uma eu presa, onde eu fazia tudo, hoje para um negócio um pouco mais maduro. Mas começando lá do início, eu comecei uma empresa, uma clínica, eu não tinha secretária, não tinha auxiliar, não tinha nada. Na época, eu juntei com um colega de faculdade para a gente tentar uma sociedade. Durou um tempo essa sociedade, depois a gente optou por desfazer, mas até porque eu tomei a decisão precipitada de quem seria um sócio, tá? Uhum. E depois a gente conversa até um pouco disso, de questão de sociedade. Legal, vamos. Mas eu entrei num negócio que eu acreditava que ia dar certo. E a empresa, ela começa a patinar de lado, parece tudo muito mais fácil do que realmente é. A gente começa a desbravar, mas os pacientes não aparecem. Eu escolhi uma região legal de Belo Horizonte para poder abrir um consultório. Falei, vou abrir um consultório aqui que vai ser referência. Mas beleza, eu estava no 20º andar de um prédio que ninguém chegava. Que ninguém chegava. Eu era o Guilherme, com 6 meses de formado, quase um ano de formado. Não era ninguém, não tinha um familiar para poder me indicar. Por que alguém iria vir no meu consultório? Não tinha porquê. Então eu precisei de começar a aprender a usar ferramentas que a maior parte dos outros não usam. Eu entendi, beleza, eu sou um negócio, eu preciso de fazer marketing, eu preciso ser visto, eu preciso que as pessoas me veem. Há 12 anos atrás, quando eu abri meu negócio, a clínica não existia Instagram como existe hoje. Pra você ter ideia, o WhatsApp estava começando. Há 12 anos atrás o WhatsApp estava começando. Como que era a sua parte de aquisição de cliente? Era networking? Era Facebook? Panfleto. Boa. Panfleto. Cara, eu tava numa zona nobre, em Belo Horizonte, assim, é como se eu estivesse em Itaim, tá? Eu tava no núcleo comercial de Belo Horizonte, a parte mais rica de Belo Horizonte. Eu peguei uma sala com um aluguel que eu não dava conta de pagar. Eu peguei uma sala na época ela tinha 37 metros quadrados. Tava em piso cru. Eu fiz o projeto eu mesmo no PowerPoint. Contratei um pedreiro para poder fazer a obra. No primeiro momento a clínica não tinha porta, não tinha nada. Ela era um vão livre. E eu chamei uma namorada da época, meu sócio, a namorada dele na época, a gente combinou com elas, paga o lanche de vocês aí, vai panfletar, pra não ser o dentista mesmo panfletando. Uhum. Então eu falei, vocês vão na rua aqui, na porta das empresas panfletando. O problema é que nesse caminho, eu entendi que os funcionários das empresas não viriam em mim, porque eles tinham convênio. Sim. E eu não tinha convênio nenhum. Você não atendia? Eu não atendia convênio. Aí eu falei, vou ter que credenciar nos convênios. Aí comecei a ligar nos convênios para poder credenciar e eles falam, olha, para poder credenciar tem que ter 4 anos de formado. Para poder credenciar tem que ter uma estrutura XYZ. Para poder credenciar tem que ter uma especialidade, isso e aquilo. Eu não tinha nada. Aí eu falei, tô ferrado, como é que eu vou me inscrever nisso aqui? Eu comecei a ligar para todos. E acabou que um colega do meu pai estava trabalhando num convênio e ele, assim, aceitou uma indicação ali para poder me inscrever no primeiro convênio.
E a partir do momento que eu entrei nesse convênio, eu comecei a usar ele como referência para os outros. Os outros convênios falavam, não vou poder te inscrever, não. Eu falei, mas esse outro aqui me credenciou, e era um player grande. Tá bom. Eu falei, esse outro aqui me credenciou. Aí falou, então tá bom. Opa, agora eu tenho 2. Aí eu ia no terceiro, tô querendo credenciar. Tem que ter 4 anos de formado. Aí eu falei, mas esses 2 aqui me aceitaram. Opa, então tá bom. E aí eu comecei a utilizar disso para poder me credenciar nos convênios. Pro meu primeiro start, funcionou. E aí você ainda tinha um sócio nessa época? Eu tinha um sócio nessa época. Funcionou para poder destravar e começar a ter algum fluxo. Eu utilizava muito do argumento que todo médico, todo dentista, hoje muitos dos meus mentorados que vêm para minha mentoria usam desse argumento, né, que o convênio é bom porque é um marketing pago. O cara, ele vem, é uma aquisição barata de cliente e aqui dentro eu converto ele. Mas, cara, essa filosofia completamente perdida, não é o ideal. Hoje em dia existem estratégias... O CAC é baixíssimo, mas também é um LTV péssimo, né? O LTV de odontologia, de profissionais procedimentistas, né? Então vamos chamar o médico, o cirurgião, dentista. O LTV é muito baixo. Tá. Hoje o médico, o dentista, ele tem que lançar a mão de outros produtos, outros serviços para poder ter algum LTV. A gente não tem empilhamento de receita. Então todo mês a gente começa com 0 de faturamento, tem que faturar novamente. Então hoje o maior problema nosso do convênio é porque o cara que vem do convênio, ele quer consumir no convênio. Então ele não te dá abertura para um ticket mais alto, para um outro produto. E se você tenta convencer ele a fazer um fechamento desse, você começa a conflitar com uma linha muito ruim da odontologia, que é vender, né? Vender saúde. Esse é um ponto que eu queria entrar a fundo contigo, vamos. Que é venda, porque vender na área da saúde, para mim, é uma linha muito tênue. Mas toda empresa tem conta para pagar, tem meta de faturamento e todo mundo quer ganhar dinheiro, mas como que é essa linha tênue? Porque se você vende para uma pessoa e ela, às vezes, ela nem sabe se de fato ela quer, como que é o seu processo comercial ali dentro da clínica? Cara, eu já tive um pouco desse conflito, principalmente quando eu implementei um time comercial mais eficiente. Quando começou a acontecer muitas vendas e eu comecei a aparecer mais nas redes sociais, a primeira coisa que aparece quando você tem qualquer tipo de anúncio é um hater, né? O hater, ele aparece super rápido. Antes, ele aparece muito rápido. E aí, os haters começavam a aparecer, não xingando o meu serviço, xingando o fato de eu estar vendendo qualquer coisa. Seja vendendo mentoria, vendendo curso, ou vendendo saúde mesmo, vendendo procedimentos que eu faço. E na época me deu até um apertinho no coração, falei tipo, porra, o que eu tô fazendo é certo ou não? Eu entendi, cara, que... Bom, eu acredito no meu produto. Eu acredito que eu tô entregando o melhor. Hoje, o paciente que chega pra mim, ele chega com nível de consciência altíssimo. Tanto é que, se eu te falar números aqui, até sua audiência já está acostumada a ouvir números, então é fácil da gente falar. Mas assim, hoje, se você pegar a minha conversão de uma avaliação em fechamento é de 85%. É muito alta. É muito alto. Por quê? Porque chega com nível de consciência muito alto. Muito alto. O paciente que chega a sentar na minha cadeira, ele já sabe o que ele quer. Ele já teve todas as objeções quebradas. Ele tá com nível de consciência extremamente alto. Ele só quer validar. É possível ou não fazer? É antes. Então eu não tenho o sentimento de que eu tô vendendo. Eu não tô convencendo uma pessoa que não quer. E aí a gente volta na história que eu tava contando dos convênios. Imagina que o cara chega no seu consultório, ou você, como cliente, chega e fala, Guilherme, eu tenho um convênio e eu quero fazer uma limpeza. Você tá disposto a vir fazer a limpeza e você está receptivo a um diagnóstico simples. A um diagnóstico de limpeza, a um diagnóstico de uma cárie, uma restauração, um diagnóstico talvez de um clareamento. Mas você não está receptível para um procedimento estético de 10, 15, 20 mil reais. Certo. Para poder fazer um procedimento de intervenção estética que não estava nos seus planos, precisa de aumentar o seu nível de consciência. Se nessa avaliação eu tento, e eu não vou nem chamar de persuadir, eu vou te chamar de manipular para você fazer uma compra emocional, eu concordo que é desleal. Eu concordo que é desleal. Porque eu tô na posição de autoridade como profissional da saúde e eu vou te criar um desejo problemático. Mas não é o que acontece. Porque hoje, principalmente com os adventos de um time comercial,
A pessoa chama o meu time. Fala, Uhum. eu gerei um desejo primeiro, um MQL lá, gerei Perfeito. uma qualificação do marketing de que o meu produto é esse, ele resolve esse tipo de problema. Se você acha que você tem esse tipo de problema, pode ser que seja para você. Ele viu os meus anúncios, visitou o meu perfil. Muitas vezes teve algum colega que já fez um procedimento semelhante, então já tirou algumas dúvidas, chamou o meu time comercial. O meu time comercial esclarece todo o processo, como que funciona, Antes dele ir pra antes dele consulta. vir. Antes dele vir. Tá. Explica para ele todo como é o processo, aí ele vem para consulta. E aí na hora que ele chega na consulta, é só para ele validar, é aqui mesmo que eu vou fazer? Tô confortável? A clínica é real? A clínica é isso tudo que eles prometem? O profissional olhar no olho, sentir confiança? Sentiu confiança. Teve conectividade. Aí acontece a venda. Quando eu entendi que a minha venda ela não era uma manipulação, eu não estava vendendo gato por lebre, eu não estava fazendo falsa promessa, eu entendi que eu estava ajudando e transformando a vida de muita gente. Eu mexo com autoestima. Então, na hora que eu vi que eu transformava a autoestima de muita gente, eu falei, cara, quanto mais gente eu conseguir transformar o sorriso, mais vidas eu tô transformando, eu tô fazendo bem. E não é errado eu ser remunerado por fazer o bem. Mas você acha que muito profissional da área da saúde tem medo de vender? Qual que é a principal barreira que você sente que as pessoas têm em relação a isso? Cara, o problema é as pessoas. O problema do profissional da saúde é porque ele tenta fazer uma. Eu vou chamar de uma técnica de upsell o tempo inteiro, Uhum. sem que o paciente tenha uma clareza do porquê. Você entende que se você chega no médico e ele identifica que tem um problema de saúde e ele tem que ser tratado, você entende que tem que ser tratado e que isso tem um custo. Se eu começo a te empurrar tratamento, eu começo a tentar te convencer de que você precisa de um tratamento que você não precisa, isso soa mal. Perfeito. Então, o dentista, ou o médico, ou o profissional da saúde, que ele acha que ele tem que empurrar tratamento para outra pessoa, ele não se sente confortável, mas ele precisa de dinheiro. E ele não se sente confortável com isso e ele começa a criar travas. E aí, antes de querer vender, ele começa, tipo, é errado. Ah, estão prostituindo a profissão. Ah, não é justo, não é correto, é desleal. Mas sem contar, eu também acho que além disso, tem um fator que muita gente despreza a área de vendas, assim, né, de forma geral. Sim. Não existe um curso superior de vendas. Não, Eu sou do interior. sim. E aí eu penso, quando eu vejo as amigas da minha mãe, quando vai arrumar um emprego pro filho, e tem um lojista que é o dono, vira e fala assim, arruma um emprego pro meu filho na sua loja, pode ser até de vendedor, Não. tanto faz. E é o coração do E negócio, é o né, coração cara? do negócio. E eu acho que algumas pessoas têm entre muitas aspas, esse desprezo pelo ato de vender também. Com certeza. As pessoas acham que vender é simplesmente fazer a transação financeira. Né? Uhum. E a venda, cara, é o mais legal de tudo. E eu não tô falando por mim. Vender, a gente se vende o tempo inteiro. A gente se vende no relacionamento, a gente se vende conhecendo uma nova pessoa, a gente se vende no network, a gente se vende o tempo todo. E essa é a beleza das coisas, é comunicação. Vender é só comunicação. A transação financeira é o como você foi remunerado pela sua capacidade de relacionar. É simplesmente isso. Então, quando despreza, fala, é só vendas. Não, não é só vendas. É a comunicação do seu negócio. É onde o cliente, o melhor contato do seu cliente é na hora que ele conversa com o vendedor. E aí você coloca um qualquer, ou coloca de qualquer jeito. Não pode. E você tem claro o seu perfil, o seu ICP? Para quem não sabe o que é ICP, ICP é o perfil de cliente ideal que a empresa precisa de ter. Você tem claro quem que é o ICP da Aspecto? Cara, tenho. Assim, hoje a gente tem bem definido ali dentro 6 personas. Uhum. Que é como a gente vai criar as nossas campanhas e onde vai. Na verdade, a gente tem até mais personas criadas, mas hoje eu trabalho com 6. Tá? Então, a gente dá nome para as personas. Boa. Então, assim, as personas têm nome. E, assim, por nome é bem fácil de você identificar. Você pensar hoje, homens e mulheres, tá? Então, assim, eu tenho um primeiro perfil, que a gente chama de Wesley e Lohane. A gente tem um segundo perfil, que a gente chama de Lucas e Luísa. E a gente tem um terceiro perfil, que é o Carlos e a Lúcia. Esses são os perfis que a gente trabalha. Quando eu te falo uma Lúcia, quem que é a Lúcia? E hoje não faço a menor Chuta. ideia. Hoje, com o nome Lúcia, como é que você identificaria?
Bom, eu imagino que a Lúcia seja uma mulher 45 mais, que... É porque a Lúcia é um nome muito forte na minha cabeça, é porque Sim. é a pessoa que me criou, tá? Ótimo. A Lúcia é 45 mais, bom, dona de casa, que tem filhos provavelmente, ainda é casada, mas que quer revigorar a sua vida, ou sua saúde, ou sua autoestima de certa forma. Perfeito. E ela é casada com o Carlos. Ah, boa, Faz boa. muito sentido, não faz? Então, ainda é casada, É eu isso. acertei. É isso. É isso. É esse o perfil. A mesma coisa funciona para um Lucas e para uma Luísa, e a mesma coisa funciona para um Wesley e para uma Lohane. A gente tem esse perfil. Da mesma forma, eu não trabalho com Enzo e Valentina. Eu tenho um perfil bem traçado de Enzo e Valentina, não é o meu público, não é o meu ICP. Legal. Não é que eu não atendo, eu não crio tanta conectividade com esse perfil de pessoas. Na Captas eu atendo cliente grande, mas não é o meu ICP. Exatamente, não é o meu ICP. Então, assim, eu não trabalho eles. Então, hoje eu tenho bem definido essas personas e a gente cria campanhas bem individualizadas para elas. Então, o jeito, a minha linguagem, a comunicação, como que eu faço um topo de funil, para cada uma dessas personas é completamente diferente. O meio e o fundo de funil é muito parecido, mas o topo de funil para poder captar esse tipo de pessoas é bem distinto. Legal. E eu pergunto isso porque a maioria dos convidados que a gente já trouxe aqui sempre trabalhavam com B2B. Sim. O seu negócio é 100% B2C. Legal, é diferente. Acaba que para quem trabalha com B2B, e eu tenho o B2B hoje quando se trata do meu braço educacional. Então, quando a gente vai vender mentoria, quando eu estou procurando dentistas ali dentro, obviamente eu tenho o ICP para dentistas, né? Eu vou dar lá, dentistas que faturam de 30 a 80 mil reais mês, a gente vai fazer a transição para eles subirem para 250, 300 mil reais. Essa é a proposta dos meus produtos educacionais. Uhum. Mas quando eu vou estar com o público aberto, que eu preciso de conversar com 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de pessoas, com topo de funil, eu preciso ter bem traçado as personas. O ICP eu não consigo fazer um formulário, por exemplo, numa landing page, porque eu crio muito atrito para um possível paciente ir preenchendo ali dentro e eu colocando ele em subcategorias de interesse. Eu tenho que conversar com um público inteiro, com a persona X. É assim que hoje que a gente trabalha. Isso foi oriundo de estudo, né? Você não saiu da faculdade, por exemplo, que era a pergunta inicial, sabendo isso. Faculdade não ensina isso. E isso é muito legal. O que acontece? Você joga xadrez? Jogo. Joga xadrez? Então é o seguinte, você acha que... Eu jogo também, eu sou ruim. Você acha que... Que bom, fiquei com medo, você vir com uma pergunta super complexa de alguma jogada. Eu falei, meu Deus. Não, mas é legal. Você joga xadrez, você entende as regras, você conhece as peças. Com certeza. Você acha que com 4 peças, você somente com 4 peças, você tem chance de ganhar de mim? E você não tem ideia da minha habilidade. Não. Você acha que Magnus Carlsen, com 4 peças, ganha de você ou não? Ganha. Cara, ainda assim mas eu muito estaria improvável. Muito mais confortável. Ainda assim é muito improvável. O Magnus Carlsen chegou a jogar com Bill Gates. Se não me engano, o Magnus com 4 peças. E, cara, Bill Gates dá um trabalhão pra ele. Tá? Então, assim, o que eu tô querendo dizer é, se você não tem todas as peças, a chance de você ganhar é muito pequena. E isso não é sobre xadrez. É sobre o negócio. Se você não tem dentro do seu negócio todas as peças, a chance de você ganhar é muito pequena. Então, você precisa ter um financeiro. Você precisa ter um comercial, você precisa ter um RH, você precisa ter um marketing, você precisa ter um jurídico, você precisa ter alguém cuidando de cultura. Você precisa de ter todas as peças para você poder estar no jogo. E as pessoas normalmente desprezam isso, de ter todas as peças. A partir do momento que eu comecei a entender que eu tinha que trazer gente sênior de mercado para poder trazer mais conhecimento do que eu tinha, o jogo começou a mudar um pouco. Eu comecei a ter visão dessas coisas, de personas, de estratégias comerciais, de dados. Eu entendi que eu precisava de ter todas as peças. Faz sentido? Pra caramba. E a minha pergunta que eu ia fazer era nesse caminho. O que você acha que te fez ser diferente de... Bom, você tem um negócio que fatura mais de 2 milhões por ano. E não são... É extrema minoria que consegue chegar nesse cenário. Sim. O que você acha que você fez que te diferenciou para conseguir chegar num cenário de construir, de fato, uma empresa, bom, expressiva no ramo da saúde? Cara, o jogo mudou exatamente na hora que eu entendi que eu precisava de ser uma empresa profissional.
Tá. que eu precisava de ter todas as peças. Então, eu comecei no início tentando ser uma eu presa, eu fazia todos os papéis, e no momento que eu entendi que o meu sócio não estava somando comigo, ele tinha visão divergente, não estava alinhado, ele não tinha um esforço muito compatível, e a confiança não era a mesma de sempre, e eu trouxe o meu irmão para dentro. O meu irmão é um cara muito mais analítico, ele é engenheiro de formação, ele é um cara de dados, um cara de números. A gente começou a ver que, pô, se eu tenho uma pessoa me ajudando com o financeiro, me sobra tempo para ser dentista. Depois, se eu tenho uma pessoa tocando comercial, me ajudando, me sobra tempo para ser melhor dentista e o comercial começa a ser mais eficiente. A partir do momento que eu comecei a crescer todos os setores, a minha empresa começou a ser profissional. E uma empresa profissional, ela entende de dados menores, de dados importantes. Por exemplo, precificação. O ramo da saúde é muito mal precificado. Médicos, dentistas, fisioterapeutas precificam muito mal. Porque eles precificam com o coração. Sim. Eles precificam com eu acho que, eu valho muito. A partir do momento que eu citei, olha, eu quero ter 38% de margem. Eu quero ter 38% de margem. Como que eu precifico isso aqui? Beleza. Como que eu torno mais eficiente o meu processo para que a minha margem possa melhorar um pouquinho mais? Para que eu seja competitivo? Para que eu consiga... A partir do momento que eu comecei a ter esse tipo de visão, eu entrei no jogo grande. Eu faturo tem 12 milhões de reais de faturamento. É o braço de clínica com uma clínica única. Não é uma rede, não é uma franquia, não é múltiplos lugares. E não é uma coisa que é refém. E aí, você acha que para alguém crescer, dá para crescer sempre com uma clínica ou chega um momento que uma clínica tem um teto? E aí você deveria, mesmo numa cidade como Belo Horizonte... BH é pequeno. Não. BH tem 2 milhões de habitantes. Pequena já fora. Pô, BH tem 2 milhões de habitantes, pô. Mas tem um teto do que sua clínica pode chegar lá em BH? Para alguém crescer muito, tem que expandir para outras cidades e ter diversas clínicas? Cara, olha, dá pra faturar 12 milhões de reais com uma clínica única. Para a maior parte das pessoas é um resultado extremamente expressivo. Perfeito, isso com braço de clínica. Cara, para poder fazer isso, obviamente, eu precisei de ter mais estrutura. E a minha estrutura hoje comporta outros projetos. Mas o teto é você quem dita. Depende da sua estratégia. O dentista que quer ser só dentista, e tá tudo bem, Claro. ele pode crescer fazendo somente atendimentos. O importante é que ele defina qual cadeira ele quer sentar. Qual cadeira é basicamente fazer a boa definição de ICP. Imagina que... Vamos fazer uma analogia com carro. Tá. Vamos fazer uma analogia com carro. Existe a cadeira do preço, Fiat. Existe a cadeira do luxo, uma BMW. Existe a cadeira da exclusividade, uma Ferrari. Uhum. E eu sempre fiquei brigando nessas 3 cadeiras. Qual cadeira que eu sento? Eu quero ser o cara do preço, eu quero ser o cara do luxo, ou quero ser o cara da exclusividade? Lembrando, todas dão dinheiro. Se você pegar um Ricardo Eletro, tá sentado na cadeira do preço e tá bilionário. A Fiat ganha muito mais dinheiro que a Ferrari. Inclusive, ela é dona da Ferrari. Mas as duas empresas conseguem ter potenciais enormes. Eu fiquei muito tempo nessa. Cara, eu vendo Fiat, eu vendo Ferrari, eu vendo BMW, e eu não conseguia acertar a cadeira que eu sentava. Até que uma hora eu virei a chave. Eu vendo BYD. Eu sou acessível. Eu não sou o mais barato. Eu não sou o mais acessível. Eu sou o melhor acessível. Perfeito. É diferente. E aí fica esquisito. Mas de todo mundo que tá no jogo que é acessível, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. E eu não tô brigando por preço. Eu não tô brigando por preço. Eu dou qualidade de pagamento, forma de pagamento. Eu entrego qualidade. Eu tenho tecnologia pra caramba. Eu sou competitivo. Eu consigo dar garantia do meu trabalho. Eu sou o mais moderno. Eu não sou mais caro. Eu não sou mais barato. Eu sou o melhor acessível. E a partir do momento que eu entendi posicionamento, isso é estratégia. Exatamente. A partir do momento que eu enxerguei isso, cara, a gente saiu de uma clínica que faturava 450 para 700, 800, 900, garramos no 900.
Aí a Captas apareceu. E aí o seguinte, começou a colocar um time um pouco mais sênior pra mim, na parte de liderança ali. E aí depois que veio um chefe de comercial mais sênior, um chefe de marketing mais sênior, o pessoal ali dentro eu consegui destravar e passou de R$1 milhão de faturamento. E você trouxe um ponto que é muito legal, porque eu não preciso ser o melhor, não preciso ser o pior, não preciso ser o mais caro, não preciso ser o mais barato, mas eu tenho que ter o meu posicionamento. Quem que é melhor, o Ibis ou o Fasano? O Rodrigo Miranda, que é um amigo meu próximo, ele sempre traz isso. O Ibis é melhor? O Fasano é melhor? Cara, depende. O Ibis é excelente pro propósito dele. Geralmente localizado perto de aeroportos, geralmente localizado em algumas regiões empresariais. Beleza, você sabe que o café da manhã vai ser aquele café da manhã meia boca? Sabe que vai ser. Mas o padrão dele é exatamente o mesmo em qualquer lugar que você vai. Qualquer Ibis, você sabe exatamente o que você espera. E no Fasano, é um nível de exclusividade, um preço muito maior, em regiões muito mais luxuosas. E isso não faz um ser melhor do que o outro. Exatamente. Eles jogam jogos diferentes. Exatamente. E você deixando claro pro cliente o que ele tá comprando. Perfeito. Quando você se hospeda no Ibis, você tá esperando um Ibis. Você não tá esperando o Fasano. Sim. Da mesma forma, se você hospeda no Fasano, você não tá esperando o Ibis. A partir do momento que você cumpre o que você prometeu, tá tudo certo. E venda é isso, né? Alinhamento de expectativa e entrega. Exatamente, o tempo inteiro. E essa foi a minha virada. Então, quando você me pergunta, pô, Guilherme, qual que é o teto para odontologia? Teto é você que define. Você tem o amor ao atendimento e quer que só você atenda? Então, você quer um teto mais alto, sente na cadeira de exclusividade. Sobe preço. Gera autoridade. Vira autoridade, se posiciona e vai. Não, Guilherme, eu quero transformar o máximo possível de vidas. Vai para uma cadeira de acessibilidade como a minha, ou uma cadeira de preço, você vai conseguir transformar o máximo possível de vidas. Não, Guilherme, eu quero atender, mas eu quero compartilhar um pouco, eu quero poder ter um pouco mais de papo. Pô, você entra na cadeira da BMW, ali é cadeira de luxo, você vai vender um volume muito bom, mas você tem paz. Escolhe, toma a decisão, seja objetivo. Mas sem clareza, você também não chega em lugar nenhum, porque você vai ficar eternamente lutando em todos os mercados e você nunca vai ser o melhor dos mais acessíveis, talvez você vai ser o mediano dos mais caros. Exatamente, você nunca vai ser o melhor da sua cadeira. E se você não for o melhor da sua cadeira, aquela frase da Alice, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Perfeito. O cara vai ficar perdido o resto da vida. E aí fica reclamando da profissão. Pro cara que queria exclusividade, a profissão tá prostituída. O pessoal tá cobrando barato demais. Pro pessoal que cobra barato demais, um absurdo. Esse povo cobra caro. Como é que funciona? Sempre tá ruim, mas por quê? Porque ele não tem assertividade no que ele tá fazendo, qual que é a estratégia dele. Só que pro seu negócio hoje você precisa de volume. Precisa de um volume. E é nítido como que você conseguiu se posicionar muito bem nas redes sociais. E eu acredito que o seu nome seja um excelente aquisitor de leads pro Grupo Aspecto. Aí que tá. Não é. Não? Você acredita? Essa é a surpresa e todo mundo confunde. Mas conta mais, então. Tá, vamos lá. Você acha que eu sou influenciador? Sim. O que é ser influenciador? Acho que você se comunica com pessoas, trata assuntos que é de interesse deles e gera valor para quem te segue. Legal. Isso é ser influenciador. Então você cria conteúdo, você se posiciona, você dá informação, ou dá lifestyle, ou o que for. Gera algum valor para quem te segue. Gera um valor e aí a pessoa consome. Hoje, a minha linha de aquisição orgânica é ruim. Tá? Eu sou um péssimo influenciador. Caramba, que surpresa, tá? Mas você fala, pô, Guilherme, a sua rede social é grande, movimenta, tem fluxo, tem paciente pra caramba. Exatamente. Cara, essa é a mágica. Pelo seguinte, ser influenciador é um excelente canal de aquisição. Eu quero ser um bom influenciador. Eu não sou. Tô me esforçando muito. Eu não sou um excelente comunicador. Então, assim, eu não consigo criar copies que engajam, fazer bons hooks. Tenho dificuldade em gravar conteúdo, tá? Tenho dificuldade. Mas eu tenho um bom time comercial. Então, hoje, eu entendi que se eu não tenho um canal de aquisição bom pelas minhas vias orgânicas, eu tive que criar um bom funil de vendas. O meu funil tinha que ser eficiente. Tá. Então, eu me posiciono muito bem dentro dos criativos com um objetivo. Obviamente, como BH é pequeno, BH é pequeno mesmo, eu movimento muito, eu invisto muito em
em tráfego pago, muito em visualizações ali. Então, como eu sou uma pessoa muito visada em Belo Horizonte, eu acabo sendo um rosto comum. Uhum. Mas não porque eu sou influenciador e criei um conteúdo orgânico interessante ou que engaja muito. Eu criei um bom funil de vendas que as pessoas identificam, então acabou me gerando autoridade. As pessoas, esse é um rosto que eu estou acostumado a ver. Então me gera confiança. As pessoas entendem, é a clínica daquele cara que aparece o tempo inteiro. Eu vou quebrando todas as objeções dele, até que esse cara venha na clínica, eu sendo o rosto da clínica, acabo tendo a conversão. E isso é legal porque me gera previsibilidade. O orgânico não tem previsibilidade. Eu não sei quantas pessoas vão clicar num link, quantas pessoas vão vir. É difícil você ter uma métrica do orgânico. O orgânico vem. Uhum. Enquanto um funil de vendas, principalmente se você for conversar com o seu gestor de marketing lá, seu gestor de tráfego da Captas, ele vai entender que, vamos desconstruir a venda. Se lá no finalzinho, eu entendi que o meu custo para poder ter uma reunião ali, o meu custo por lead, o meu custo de aquisição de cliente é R$600. Vamos colocar números meus ali, fica em torno de R$600. Se o meu custo de aquisição de cliente é R$600, se eu investir 60 mil, eu vou ter 100 clientes. Faz sentido? Você vai fazendo o funil reverso. Exatamente, eu vou desconstruir, fazer ali Aaron Ross, né? Receita previsível. Eu vou desconstruir minha venda, entendi. Se meu custo de aquisição é 600, se eu botar 60, vão sair 100 vendas. Ponto. Eu sei que isso vai acontecer. Eu não consigo fazer isso no orgânico. Orgânico eu não sei quantas que as pessoas vão me indicar, como que o boca a boca vai funcionar, se o stories que eu postei foi interessante ou não. Não é previsível. Então, durante um tempo eu entendi, cara, eu vou gastar energia onde eu sei que é previsível. Eu botei 60 mil, vão sair 100 vendas, eu vou faturar tanto, no final do mês tá aqui. Meta pro meu time. É essa daqui, eu preciso de captar, preciso de converter X pacientes. Minha conversão tem 85%, minha conversão é em fechamento. Uhum. Minha conversão em Porque eu acho que de agendamento pra acontecer, você deve ter alguma taxa de no-show. Gigantesca. Hoje eu tenho leads em agendamento, eu tenho 11%. Tá. E eu tenho uma taxa de no-show de 40%. Então, a taxa de presença de 60%. Então, assim, eu perco muito. Eu tenho que ter muito lead para que no final das minhas contas saiam 100 vendas. Então, se a gente for desconstruir, a gente vai lá, para sair 100 vendas. Se quiser fazer a matemática, é o que eu vou fácil. fazer uma conta aqui agora. Então, assim, é muito lead. Hoje eu recebo mais ou menos 4 mil leads por mês. Eu recebo em torno de 4 mil leads todos os meses. Então, 11% marca. Desses 11% que marcam, 60% vão. Isso. Dos 60% que vão, 85% você fecha. Então, 5,6. Então, a cada 100 leads que entra, 5,5 viram clientes. Mais ou menos. Mas isso. É um baita funil. Não, é bom, funil, tá? Sim. É muito bom. Não, é eficiente. O nosso head comercial hoje entrou para poder apertar esses parafusos ali, para poder melhorar. E aí eu vejo o seguinte, obviamente papel aceita tudo, mas se eu... Vamos pegar onde está baixo. Vamos colocar ali que eu tenho um no-show alto. Se eu diminuo meu no-show para 30%, é 10% de paciente a mais vindo, eu tendo 85% de conversão. É muito alto, é mais 8,5%. Então, assim, eu entendo que eu mexendo esses parafusos, eu já consigo ter um aumento de receita muito grande. E são ajustes, né? E o melhor, isso é replicável. Eu te ensinar a ser famoso, te ensinar a ser influente, não tem como. Te ensinar a ser bem relacionado, não tem como. E aí, o que o profissional de saúde faz errado? E aí é uma dica para sua esposa. O profissional de saúde, ele acha que ele vai comprar uma técnica maravilhosa, vai fazer um consultório lindo, maravilhoso. É isso que vai resolver, porque um dentista ou um médico chegou e falou com ele, compre o meu curso maravilhoso, que você vai aprender uma técnica revolucionária e os pacientes vão vir. Não vão vir, cara. Canal de distribuição. E aí falou, é só você começar a cobrar mais caro e aí vai... Pô, cara, quantas Marina Rui Barbosa tem no mundo? Quantos Alok tem no mundo? Um Neymar. Não dá pra todo mundo atender os famosos. E aí não é replicável. Aí o dentista fica frustrado. Você tem que fazer lente de contato. Quanto que custa a lente? Quanto custa a lente? Quanto você acha que custa? Bom, você deu spoiler aqui, né? Sei lá, 15 mil. Hoje é um ticket que eu pratico. Mas o mercado aqui em São Paulo, 40, 50 mil reais. Quantos dentistas conseguem cobrar 40, 50 mil reais num laminado cerâmico? São margens exorbitantes de um profissional de exclusividade.
Sendo que com 15 mil reais eu tenho uma margem boa. Eu consigo fazer. Com 10 mil reais dá pra ter uma margem boa, dependendo do posicionamento do dentista, de como é que ele quer atender. Então, esse jeito que eu faço, que é o jeito que todas as empresas sérias fazem, é replicável. E é isso muito que eu ensino no nosso treinamento. É muito... Ensino a ser uma empresa profissional, cara. Tomar decisões conscientes, decisões profissionais. Faz sentido uma coisa desse... Faz muito sentido e, assim, para quem é da área da saúde é uma baita aula. E o canal de distribuição é excelente, né? Porque McDonald's não é o melhor restaurante, não é a melhor hamburgueria e nem o hambúrguer mais gostoso do mundo. Sim. Mas o McDonald's é o McDonald's. Ele tem um excelente canal de distribuição. Sim. O Outback, com certeza a gente tem restaurantes mais gostosos aqui em São Paulo. Sim. Mas você vê Outback no Brasil inteiro, em tudo que é lado, e bons Outbacks. E tá sempre cheio. Tá sempre cheio. Então ele tem um excelente canal de distribuição. Só que, querendo ou não, você é uma figura forte. Sim. Algum momento, você já teve alguma pressão? Fala, cara, eu não sei se eu quero continuar com esse negócio de postagem. Como que é equilibrar esse negócio de influenciador versus dentistas, agora versus CVO? Tá, vamos lá. Eu realmente tenho uma dificuldade muito grande em gravar. Tá. Eu não vou falar que eu não gosto. Faz parte do trabalho, cara. Criar conteúdo faz parte do trabalho. Você não E tem todo que profissional deveria gerar conteúdo, na sua opinião? Cara, Pelo menos todo empreendedor? todo de saúde? Cara, todo mundo tem que criar conteúdo. Você tem que ser visto. Tá. Até porque as pessoas se conectam com pessoas. Principalmente numa área extremamente empática que é a área da saúde. Perfeito. É muito difícil você conseguir atrelar 100% a uma marca. A marca ela pode até trazer autoridade para sua equipe, facilitar o seu posicionamento. Mas as pessoas precisam de um rosto. Uhum. O rosto não precisa necessariamente ser o do dono. A vantagem de ser do dono é porque o dono tem carinho. O dono vai acompanhar a empresa durante todo o trajeto. Se o funcionário sai, o rosto tem que mudar, né? Então, assim, existem muitas marcas que contratam o rosto. Você vai assinar um termo com a pessoa ali de sessão de imagem, a pessoa vai ceder a imagem e você vai usar o rosto dela para poder evoluir sua marca. O problema é que você fica preso. Então, assim, eu não gosto de fazer um contrato onde eu fico refém de outra pessoa. Então, eu uso o meu rosto. Mas o atendimento não é amarrado mais a mim. Então, eu sou a parte que conecta. E eu tenho a minha função, que é o maior desafio, é transferir a autoridade para minha equipe. Ou transferir a autoridade para minha marca. A pessoa fala, ó, o rosto de confiança é o Guilherme. Mas não necessariamente ele que vai me atender. Ele fala pela marca. Sim. Na Captas eu não sou eu que toco as vagas. Sim. Mas as pessoas vêm porque conhecem e confiam no Gustavo. Eu confio no Gustavo. No dia que você falou comigo, Guilherme, quem vai te atender agora é o Guilherme. Beleza. Eu confio que o Gustavo indicou o melhor pra mim. Lá na clínica funciona da mesma forma. O paciente vem, e aí, se eu tô falando que o melhor pra ele é atender com a pessoa X da minha equipe, é com a pessoa X da minha equipe, e tá tudo bem. E funciona. Mas você também só indica quem você de fato confia, que é o seu time. E eu confio no meu time. Eu treinei o meu time. E lidar com crítica? Como que é? Porque eu vejo por mim que às vezes eu recebo uns comentários e eu respondo. Tem vezes que eu fico bravo. Agora já acostumamos, a gente acaba aceitando e releva. Mas como que isso é pra você? Cara, é ruim. Até igual a gente conversou agora há pouco. O hater sempre aparece primeiro, né? O hater é sempre o primeiro a aparecer. Cara, é ruim. Eu respondo também, tem hora que eu respondo bravo. Eu entendi só alguma coisa, que não existe cancelamento e não existe hater efetivo. Existe um gestor de tráfego ruim seu que não sabe trabalhar o remarketing. Isso aí fica claro, por exemplo, na campanha do Pablo Marçal, né? Que ele fazia as atrocidades dele ali dentro e depois, com o tempo, o gestor de tráfego dele, através de remarketing, ia convertendo a mente das pessoas. Sim. E acaba que o hater vira um fã depois das contas. Assim, a gente tem que... Não pode levar pro pessoal. Você tem que ter uma plenitude de que você tá entregando o melhor, de que você não é um golpista, de que você não tá passando ninguém para trás. Se você tem a segurança de que seu produto é bom, seu serviço é bom, de que você entrega o melhor ali dentro, pessoas sempre vão reclamar. Eu respondo, obviamente eu tento não ser ofensivo ali nas respostas, mas eu tento responder o pessoal. Até porque hater gera engajamento também, né? Gera, comentário, tempo de tela, exatamente, clique. Exatamente, diminui meu CAC, então pra mim é bom. Assim, os haters vêm,
Eu tento organizar a resposta dele ali, para que na hora que o meu cliente mesmo venha e olhe ali dentro, eu falo, opa. E hoje você que responde tudo, ou você tem time que Tem te ajuda a gerenciar suas redes? Cara, eu tenho time. Meu time faz um bom trabalho respondendo, gerenciando ali dentro. Obviamente, algumas eu mesmo. Normalmente, quando é pra. Vou falar de brigar, mas quando é pra brigar, sou eu. Normalmente sou eu. Até porque eu tenho discernimento até onde eu posso ir. Mas quando é pra responder cliente, a maior parte é meu time. Como eu te falei, eu não sou influenciador. Mas como eu faço muito tráfego, é muita mensagem, cara. É muito. Assim, é impossível eu responder com qualidade de todas as pessoas. Perfeito. Por isso eu tenho 2 perfis. Eu tenho um perfil portfólio, que é o perfil maior, tá? E aí nele eu rodo um tráfego pesado. Eu tenho um perfil menor, que eu uso ele mais pessoal, aberto também. Nele eu converso com dentistas, ele é um perfil um pouco menor. Eu rodo tráfego também, nele em remarketing, mas é mais leve. Esse perfil menor, eu que respondo 100% das pessoas. O perfil maior, que é para pacientes, eu tenho time. Tá, então quando eu for criticar, brincadeira, eu vou no pessoal. Pode. Pode, mas não, é o seguinte, eu respondo nos dois, a parte de comentários, os comentários nas postagens, eu respondo os dois. Legal. Mas eu tenho um time pra poder me ajudar, tem que ter, cara. Tem que ter. E aí, falando em time, como Tá. que hoje é seu processo seletivo? O que assim, não pode não ser visto dentro de uma contratação no aspecto? Eu conheço bastante, né? Uhum. Faço algumas vagas de vocês, mas para a turma que está acompanhando aqui, como que é seu processo? Tá. Hoje eu tenho 42 colaboradores. Vai lá. Tranquilo. Hoje eu tenho 42 colaboradores. Então é muita gente para uma clínica. Eu comecei contratando antes no feeling. Tá. O feeling não tá errado. Só que não pode ser só feeling. Antes eu olhei na cara e falei, cara, tem cara de ser bom. Vai ser ele. Vários vieses dentro de um processo, infinitos né? vieses. Fiquei durante muito tempo fazendo por feeling. Depois de um tempo, nas mentorias que eu comecei a praticar, que eu comecei a participar, eu comecei a entender muito mais sobre cultura, sobre quem eu quero, quem eu não quero. Então eu comecei a criar um formulário onde eu filtrava muito por cultura as pessoas ali dentro. O problema é que quando os setores começaram a ficar bem definidos dentro da empresa, eu entendi que eu tinha um time muito júnior. Perfeito. O teto de conhecimento era eu e meu sócio. Isso é péssimo, porque eu não conseguia destravar. E eu comecei a contratar gente que eu achava que ia ser muito bom. Tem senso de dono, é bom. Ter senso de dono é legal, mas não pode todo mundo querer ser dono. Se todo mundo quer ser dono, começa a conflitar as pessoas, começa a ter muita gente na empresa que é imbatível. Então hoje eu vejo que pessoas imbatíveis demais, pra mim, não funcionam. Os Brilliant Jerks não funcionam. Não funciona. Então, assim, eu tinha uma funcionária, ficou anos comigo, muito boa. Tecnicamente entregava tudo. Um auxiliar de saúde bucal. Cara, você via vestida da camisa do time. Na rua, só falava bem da empresa, trazia gente, trazia cliente, performava, entregava e tudo. O problema é que a habilidade social dela, com os outros colegas ali dentro, que não eram tão bons quanto ela arrebentava. Então, assim, eu não conseguia colocar outra auxiliar porque nunca estava bom pra ela. Eu colocava um dentista, embativa com o dentista. Falei, cara... E aí ela se achava, inclusive, superior a qualquer um que estava Ela achava que nunca ia ser mandada embora. A gente teve que desligar. Eu já tive outras pessoas, esse é um caso mais recente, mas normalmente essas pessoas... E dá dó de mandar embora. Apesar de dar um sentimento muito ruim. É uma decisão difícil, né? É uma decisão que dói. É muito ruim. Esses dias também, eu fiz o desligamento de um cara no comercial. Pô, você vê que o cara tá fechado com você, cara. O cara tá acreditando no sonho, quer fazer, mas não entrega resultado. E aí performance pra mim é sempre muito claro. Não é só venda, não é só comportamento. É o equilíbrio dos dois. É resultado e comportamento. Isso é o que consensa a performance. Exatamente. E é injusto, eu vi que era injusto com o time eu manter ele. Esse a gente conversou, foi super legal ali. A gente até conseguiu reposicionar ele em outra empresa, depois que ele saiu. A gente fez boas indicações dele para ele poder ir. Mas eu via que não era injusto. Eu tinha uma vendedora que vendia bem pra caramba, que era do mesmo time dele. E aí, como ele não performava, ela não conseguia bater a meta de time. Ela batia as metas pessoais dela, batia todas. Mas os aceleradores de time ela não conseguia pegar. E aí, se falar que não desmotiva, seria uma mentira, porque ela deixa de ganhar muito, porque ela olha pro lado e alguém não tá entregando. Exatamente.
Aí eu comecei, deu 1 mês, 2 meses, no terceiro mês eu tive que conversar com um cara e falar, amigão, eu sei que você tá fechadaço com a gente, cara, mas tá atrapalhando o time de performar. Não funciona. E é triste, cara. São decisões duras, decisões difíceis. Essa parte pra mim ainda bem que hoje não sou eu que tenho que fazer diretamente o desligamento, mas é ruim, cara. E o que é a cultura da Aspecto? O que pra você faz sentido pra essa empresa ser um sucesso que é hoje? Cara, hoje a gente procura pessoas que não estão usando o meu negócio como trampolim, que acreditam no sonho. Tá? Então, assim, meu projeto é muito grande. Ano passado a gente fechou com 15 milhões de reais de faturamento. A meta desse ano é um pouco mais ousada, nós vamos para 18. Mas a meta do ano que vem é 60. Aí você fala, porra, 60 como assim? Cara, eu tô construindo um ecossistema que eu vou me posicionar grande no meu setor de saúde e beleza. O braço educacional vai crescer, eu tô com um braço de SaaS, então tem o software hoje próprio, a gente desenvolveu tudo próprio, tem RP próprio, tem multiplataformas, é muita coisa ali pra crescer. Eu quero gente que tá olhando pra isso. Então eu quero o meu time de comercial entendendo que, o comercial vai crescer, eu quero poder assumir um cargo de coordenação, de liderança. Meus dentistas, eles estão vendo, tô abrindo a clínica em São Paulo. Cara, eu tenho dentista lá, os dentistas estão brigando pra poder, pelo menos o time de plano 2 e sênior lá do plano de carreira dos meus dentistas, são 9 hoje lá, os caras estão brigando pra quem vai ser líder aqui, Os caras falam, tem que mudar pra São Paulo, eu mudo. E o melhor exemplo do mundo é quando você tem gente dentro de casa pra se promover. É a melhor coisa. É o melhor cenário. Quando o pessoal acredita no sonho e eles conseguem ver que, existe um próximo estágio, cara, e é gostoso de ver. Muito. Cara, quando você vê um colaborador antigo seu, e aí, sei lá, o filho dele tá fazendo aula de inglês, e você sabe que o filho dele tá fazendo aula de inglês porque você paga o salário desse cara há 5 anos. É muita satisfação a gente ver que, de certa forma, a gente não é responsável por fazer a vida deles evoluírem, mas a gente tem tá dando condições, né? 1% ali. Sim. A gente fez parte disso. É bom demais. É muito gostoso. Ou então você vê um cara que. Hoje eu tenho uma gerente lá dentro, e ela tá na equipe de liderança, que ela entrou como secretária, E aí você vê o caminho que ela percorreu dentro do seu próprio negócio, o tanto que evoluiu, o tanto que cresceu, o tanto que mudou, é mágico, cara. Graças a Deus, eu tenho gente lá que começou como estagiário e que se tornou sócio. E você vê isso acontecer, é o que fomenta as outras pessoas a acreditarem que também podem se tornar, né? Sim. E aí, entrando em sociedade. Tá. O Henrique é seu irmão, ele é seu sócio. Você falou isso no início do episódio. O Benchimol costuma falar que existem 3 fatores principais para se ter um sócio, que é confiança total, esforços compatíveis e propósitos alinhados. Exatamente. Minha filosofia é exatamente a mesma. Como que é a sociedade e qual é a dificuldade de separar o Henrique sócio do Henrique irmão? Tá, vamos lá. Nós acreditamos exatamente na mesma filosofia, tá? Propósitos alinhados, esforços compatíveis, confiança plena. Tem que ter. Se não tiver essas coisas... Eu já tive outros sócios nesse meio do caminho e eu não tinha consciência da importância disso tudo. Então não deu certo. E eu cheguei num momento onde eu vi que eu precisava de um clone. Eu precisava de outro Guilherme. E o Guilherme mais próximo que existe é o meu irmão. Que tem os valores parecidos, a cultura parecida, estudou da mesma forma, tem um propósito, tem confiança. E falei, cara, vou trazer o Henrique pra dentro. E meu irmão é um caso à parte, ele é um gênio. E, assim, a parte lógica dele é impecável. Ele é um cara extremamente curioso. Então, assim, tem a parte de desenvolvimento maravilhosa. E ele me completa em todas as habilidades que eu não tenho. Algumas habilidades sociais que eu não tenho, algumas habilidades de inteligência emocional que eu não tenho. Ele me completa muito bem nisso. Então a gente conseguiu ter uma parceria que soma muito. Isso é a melhor parte. E por sermos só nós dois, hoje nós não, somos sócios majoritários, hoje eu tenho um programa de partnership, tá? Perfeito. Então hoje alguns dos meus heads que fazem sentido hoje já estão no partnership, então isso mudou bastante, mas nós dois como sócios majoritários ali dentro permitiu que eu conseguisse desenvolver ao máximo de capacidade possível de uma empresa, porque eu sei que toda decisão que ele toma é pró-empresa.
Mesmo que ela não seja alinhada com o que eu estou pensando na hora, eu sei que se ele está tomando uma decisão, é a melhor para o negócio. Entendeu? Vai Então ter confiança. isso facilita muito. Agora, como que separa o Henrique sócio de Henrique irmão? Não separa. A empresa é um filho, né? Tem algum dia da semana que você não fala da Captas? Eu não lembro de nenhum que eu não falei. Tem a sua esposa que não... Mas eu não lembro de uma semana que eu não sonhei 4 noites, pelo menos, na semana com a Captas. É um filho, cara. É literalmente um filho. Seu CNPJ é um filho, cara. Sua esposa é fisioterapeuta. Você conversa com ela da Captas. Mesmo que ela não entenda nada que você tá falando. Você fala. É do seu negócio, você tem orgulho. Eu tenho orgulho do meu negócio. Eu consegui ao longo dos anos aposentar meus pais. Então hoje meus pais, eles recebem vou chamar de uma mesada, dali pra poder viver melhor, porque eles aposentaram pelo INSS, que não era muita coisa. Então eles recebem uma mesada boa. Quem proporcionou isso é a empresa. Eu consegui fazer isso. E para justificar essa mesada que a empresa paga, eu trouxe. Meu pai hoje é zelador, então ele faz a parte de conservadoria inteira de dentro da empresa. Contratei ele ali dentro, fiz um contrato PJ com meu pai, mas para ele poder fazer isso tudo. E hoje eu coloquei minha mãe para poder fazer lançamentos dentro do financeiro. Minha mãe tem uma líder direta, ela responde para um líder, tá? Que tem mais habilidade financeira, mas eu consegui colocar um cargo de que é um cargo de confiança, que é contas a pagar, Isso contas a receber. ativo, né? E mantém a mente deles ativa. Meu pai vai fazer 67 anos, minha mãe tem 61 anos. Então, assim, pô, e para eles é um orgulho. Tá vendo acontecer. Então, eu ter o meu irmão ali dentro facilita bastante. Eu dou atividade para eles e eles têm um senso de pertencimento. Que só dá para acontecer porque meu sócio principal é meu irmão. Porque se fosse uma empresa onde tem sociedades ali dentro, fica no mínimo estranho eu colocar um pai ou uma mãe para poder fazer uma posição. Entendeu? E tem linha de chegada? Bom, você tem um sócio, você falou do faturamento do ano passado, desse ano, do ano que vem, dos 60 milhões. Cara, qual é a linha de chegada? Existe assim, isso? cara, assim, empresa, ela tem três caminhos, né? Ou ela quebra, ou ela é vendida, Ou ela é herdada? ou ela é herdada. Por ser um ecossistema, e hoje eu consegui desvincular 85% da minha imagem, ela é uma empresa hoje que tem equity. A parte ruim é aquele assunto que a gente estava conversando no início. Hoje o meu maior braço não tem LTV. Perfeito. Então, por não ter LTV, um possível multiplicador dele é muito baixo. Visto isso, hoje eu estou investindo no braço educacional, estou investindo no produto de SaaS, que é esse é revolucionário, principalmente dentro da minha área de atuação, tá? É um software absurdo. Ele faz RP, gestão de marketing, tudo. Serve para qualquer tipo de negócio, não é só para saúde e beleza. Depois eu vou te mostrar, ele é loucura. Isso empilha receita. Então, hoje o meu SaaS é uma possibilidade de empilhamento de receita, e isso vai trazer um valuation melhor para a empresa. Então, eu acredito que se eu não vender o ecossistema todo em algum momento, eu acredito que esse braço pode ser que tenha uma saída, tem uma linha de chegada, tá? O braço educacional fica muito atrelado aos meus entregáveis, ao meu nome, à minha marca ali. Então, é difícil de gerar uma linha de chegada nisso. Agora, a operação da clínica, ela pode ser que no futuro apareça um comprador, mas provavelmente ela vai se suceder. E agora vamos entrar em alguns assuntos polêmicos aqui. Claro, bora. Vejo de um lado um grupo, do lado outro. Assim como eu vejo os nutricionistas que defendem a manteiga, tem os nutricionistas que defendem a margarina. Legal. Eu acho que de um lado vem uma galera com taco de beisebol e do outro lado vem uma galera com corrente para esse embate. Legal. E aí eu queria saber com você sobre lente de contato. Boa. Porcelana ou resina? Qual que é a melhor e por quê? Tá. Eu trabalho somente com porcelanas. Tá? Eu não tenho uma segunda linha. Resina, os resineiros vão ficar com raiva, mas resina é a segunda linha. É uma adaptação para poder fazer um serviço mais acessível. E hoje não necessariamente é mais acessível, tá? Na época da pandemia, a maior parte dos restaurantes, dos negócios, começaram a colocar divisórias de acrílico. Você lembra? Uhum. No início da pandemia, aquele acrílico era transparente, lindo, maravilhoso. Como é que estava aquele acrílico no final da pandemia? Arrebentado, sujo. Amarelado, arranhado, todo riscado, embaçado. Resina acrílica e resina composta são basicamente o mesmo material.
é um material poroso, um material que tem uma dureza baixa, então ele risca, lasca, trinca, quebra, mancha, retém bactéria. Em compensação, vidro. Você foi para Europa, para Paris, você vai nas igrejas lá, aí os vidros têm o quê? 500 anos, 800 anos, estão lá intactos. Vidro é duro, liso e polido. As cerâmicas são disilicatos de lítio, assim como o vidro. Cerâmica é igual vidro. É bem polido, é bioinerte, então o ambiente não vai riscar, trincar, manchar, não vai acumular bactéria. Você não fica refém do tratamento. Você colocou laminado, LTV 0. Colocou laminado, é pra vida toda. Em compensação, você coloca resina, manutenção de 3 meses pelo resto da vida. Mulher tá acostumada a ir no cabeleireiro toda semana, fazer unha, fazer cílios, fazer não sei o quê. Cara, a gente pra ir na barbearia é um saco. Imagina você ficar refém do dentista de 3 meses pelo resto da vida. Você tem coragem? Não. E desgasta muito o dente, porque eu já vi algumas fotos que eram assustadoras. Isso evoluiu ou nunca foi assim? Como que é? Tá. O problema é que a gente tem um problema de nomenclatura que é muito grande. Existem coroas, facetas, laminados e microlaminados. Coroas é quando a gente faz um preparo 360. Reveste todo o dente, abraça todo o dente. Tá. Facetas é quando a gente tem uma espessura um pouco maior e vai abraçar a parte frontal do seu dente. Então Tá. ela vai abraçar as proximais. Os laminados é quando a gente vai cobrir somente a face vestibular, a parte da frente do seu dente. Ela vai aderir à parte da frente, como se fosse um adesivo, uma película. Uhum. Quando esse laminado tem menos de 0,5 milímetro, ele é um microlaminado, que são as lentes de contato dental. Então a lente de contato ela tem 0,4, 0,5 milímetros. É 0,5 milímetro de espessura. Aos olhos, praticamente imperceptível o desgaste. Acontece que cada um desses tem uma indicação. Comercialmente, todos se tornaram lente de contato. Então, muitas vezes, quando a gente fala de coroas, as pessoas, é lente de contato. Não, não é lente de contato, são coroas. E coroas sempre existiram. Quando a gente via no início, os famosos, nossa, um Carlinhos Maia, ou um Kevinho, e aí foi e mostrou os dentes, e tava aqueles dentinhos igual dente de tubarão. Acho que foi do Kevinho que eu vi que me assustou. E falando, caramba, e realmente aquilo marcou muita gente. Aquilo são coroas. Aí você fala, pô, por que o Kevinho fez coroa? Por que ele desgastou tanto? Por que ele não colocou lente? Cara, você concorda comigo que jogadores de futebol, MCs, DJs, que foram as primeiras pessoas que começaram a realmente ter um acesso à reabilitação odontológica, eu não vou nem falar de lentes de contato, eles muitas vezes vieram de condições de infância precária. Perfeito. Então, muitas das vezes, eles tinham múltiplas restaurações insatisfatórias, restaurações mal feitas na infância, que precisavam ser removidas. A técnica para quem tem restaurações, múltiplas restaurações insatisfatórias, em alguns dos casos, são coroas. Então ele precisava de fazer coroas. Agora, hoje eu vejo que você é uma pessoa que tem os dentes saudáveis, que tem os dentes bonitos, que estão alinhados. Se você for fazer uma reabilitação, você não vai fazer coroas. Minha mãe gastou uma grana, viu? Gastou Quando uma eu era grana, criança, tem certeza. Pra você poder falar isso. Exatamente. Então aí, ó, agradece a mãe. Vou agradecer. Agradeço a mãe. Obrigado por isso. Então é o seguinte, você faria microlaminados, o desgaste dos seus dentes seriam praticamente imperceptíveis. Seria um upgrade. Não é uma coisa que tipo, eu tô tirando tecido natural, tecido bom pra poder fazer. Eu tô fazendo um upgrade, eu tô fazendo uma melhora estética, uma evolução estética. Obviamente, você é confortável com seus dentes, você não tem um problema de autoestima com seu sorriso. Então não necessariamente precisa colocar lente. Em compensação, tem várias outras pessoas que não são. Eu tenho lentes. Então, assim, pessoas que não sentem confiança com o sorriso e precisam de fazer uma alteração. Eu tive um paciente, já tem um tempo, então acho que eu posso falar, não tô expondo tanto ele, mas ele é um menino novo, tava com 23, 24 anos, tinha os dentes muito tortos, tava de aparelho. Ele é da área de tech, desenvolvimento, e aí ele foi promovido para um cargo alto da Movida. E ele falou, cara, me vi um dia sentado numa mesa com vários diretores, com várias pessoas ali dentro, e eu não estava confiante com o meu sorriso. Eu já sou novo, eu tenho cara de menino, de aparelho então, como é que eu ia me impor respeito naquela mesa?
E ele falou, cara, se um tratamento ortodôntico demoraria mais 2, 3 anos para poder finalizar. Eu preciso de um sorriso para ontem. O laminado cerâmico entrou ali dentro para poder resolver para ele. Uhum. Tem uma indicação. Não é para qualquer pessoa sair colocando. Você, por exemplo, se sente confortável com o seu sorriso, não tem necessidade nenhuma. A gente vive uma fase de desarmonização de algumas pessoas. Porque alguns eventos que eu vou, as mulheres parecem muito, Guilherme. Todas estão com uma boca bem inchada, com o nariz bem fino, cabelo preto, liso, preso atrás da orelha. E agora as pessoas estão querendo começar a se diferenciar de novo e eu vejo um caminho de desarmonização. Legal. Com a parte odontológica, isso também acontece? Você percebe isso? Tá tendo um movimento muito nesse sentido. A gente usa muito, né? O natural não sai de moda. O natural tá sempre na moda. Perfeito. Então, hoje, 30% dos meus pacientes são retrabalho. Não trabalho porque estão mal feitos, mas porque alguns anos atrás ele tomou a decisão de fazer um dente extremamente branco ou fora da naturalidade e hoje eles querem fazer um dente um pouco mais natural. Tem o advento do laser para poder fazer a remoção e fazer uma instalação segura, sem novo desgaste, sem muito trauma, mas eu vejo que hoje 30% dos meus pacientes são retrabalhos para poder fazer um trabalho um pouco mais natural. Caramba, que legal. E não tá errado, tá? Assim, eu ainda tenho pacientes que continuam colocando dentes, buscando propósitos de ostentação, ou que tem propósito para chamar mais atenção. Ainda tem esse caminho, tá? Ele é muito grande, muito forte, mas tem um caminho que vai no contrário. Tinha um amigo no intercâmbio que o sorriso dele brilhava tanto, mais tanto. No caso, ele foi clareamento. Ele tinha feito um clareamento muito forte, foi exatamente antes da gente ir pro intercâmbio. E o apelido dele virou Sunshine. E quando a gente olhava para ele, o dente dele brilhava demais. Cara, e esse é um assunto muito legal, porque a ancoragem hoje de cor mudou muito, muito. Eu sei que é um pouco técnico falar isso, mas quando eu tava na faculdade, quando eu tava no início da minha carreira, uma cor B1 é um dente clareado, tá? Tá. Uma cor B1 era extremamente branco. Pra mim, B1 era branco. O cara que tinha um dente clareado era branco. Hoje, se eu te mostrar numa escala de cor um dente B1, você que não tem lente, você vai falar que é amarelo. Porque hoje a maior parte das pessoas usam cores bleach. Cores bleach são cores sintéticas, tá? Uhum. A maior parte das pessoas usam cores bleach. Então a gente tá acostumado a olhar pra uma pessoa e ancorar o sorriso, o branco, em cores bleach. Entendi. Então, assim, eu não tenho... É muito raro ter um paciente que chega e me fala, eu quero um dente B1, ou quero um dente A1. Quando eu falo de... As pessoas estão convergindo pro natural, não é natural B1. Eles querem o natural bleach 4, que é um clareamento em dia. O cara quer... eu quero ter a sensação de que o meu clareamento tá no máximo todo dia. Esse é o natural que as pessoas buscam. Que ainda não é Que ainda não é natural. Natural. Mas é menos artificial do que um bleach 1. Que é branco. Branco sanitário. Entrando num quadro que a gente começou agora, Boa. que se chama Mito ou Verdade. Boa. Vou te falar algumas das coisas que eu ouço, Tá. me incomodam, algumas eu tenho dúvidas, e Tá. eu queria que você me falasse se são mitos ou se são verdades. Tá? Combinado. Para crescer, é preciso abrir várias unidades. Nunca. Não. Uma unidade bem feita dá pra performar muito bem. O sucesso de uma clínica depende mais do gestor do que do dentista que a opera. O sucesso da clínica depende mais do gestor. Se você não é bom tecnicamente, nem no jogo você tá. Dentista ruim, nem no jogo tá. Então pressupõe que todo dentista é bom e a gestão é que muda o jogo. Clínicas que não possuem influência digital não conseguem vender muito. Só a prova contrária disso, cara. Um bom funil de vendas resolve todos os problemas. Todo paciente satisfeito vira promotor da empresa. Cara, um paciente satisfeito, ele pode te indicar até 3 pessoas. Uma pessoa insatisfeita, ele vai contar para pelo menos 11. Hoje em dia, com rede social, então, pode ser que seja um pouco mais. Então, não conte com o boca a boca. Ele vai ser um promotor, mas não conta com isso. Para todo caso, tem salvação. Nem todo caso tem salvação, mas a maioria tem. Agora, uma dúvida. Qual Claro. você acha que foi a jogada mais certa que você fez dentro do aspecto e que foi virada de chave que te fez chegar no cenário atual? Cara, definir a cadeira que eu tô sentando
e tomar decisões em prol da cadeira que eu sentei. No dia que eu entendi qual que era a minha estratégia, qual que era a cadeira que eu tava sentado, cara, literalmente 2x de faturamento. Qual erro você teve na história aí da Aspecto e que virou um aprendizado? Sócio tem que ter essas 3 coisas. A visão alinhada, confiança plena e esforços compatíveis. Sócio, se você tá tendo um sócio para dividir o risco, é melhor não ter sócio. Porque na hora de dividir os louros, ele vai virar um peso para você. Escolhe bem o seu sócio. Se não for para ter um sócio que soma, faz sozinho. Além desse aprendizado, se fosse para o público que está começando agora, na área da saúde de forma geral, seja uma clínica de estética, seja uma clínica de fisioterapia, seja um dentista, um médico, que conselho que você daria? Sai da caixinha e não tenta inventar a roda e o fogo de novo. Procura boas mentorias. Procura pessoas que já chegaram lá onde você quer. Não pessoas que estão muitos degraus à sua frente. Procura uma pessoa que está 2, 3 degraus para poder te orientar como sair de onde você está. A gente gasta muita energia tentando descobrir o fogo de novo. Sendo que tem gente que já tem a fórmula. Então, estar próximo de pessoas boas que já vivenciaram dos pequenos desafios. Exatamente. Eu gosto muito disso. Tem um livro que eu gosto muito que chama Liderar é Simples, mas Não é Fácil. E do William McRaven, que foi o responsável por comandar as tropas que fez a prisão do Osama Bin Laden. E aí ele tem um dos capítulos que chama O Único Dia Fácil Foi Ontem. Porque ele fala, cara, o que você já vivenciou de desafio, se você for vivenciar, provavelmente você já acostumou, não é mais tão complexo. E cada dia que você vai evoluindo, os desafios vão ficando ainda maiores. Nem sei, você olha pra trás e fala, isso era tranquilo, difícil é pra resolver o que eu tô resolvendo agora, né? Exatamente. E tem um livro que, inclusive, todos os convidados que vêm aqui no podcast, a gente presenteia com algum livro. Eu queria te presentear com esse livro, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis. Que legal, cara. Tem uma dedicatória que eu escrevi pra você, tá do lado de dentro. E realmente, Guilherme, assim, um dos livros que eu li que foi uma virada de chave pra mim na Captas, de entender muitas coisas de negócios, tá? Aqui ele conta uma trajetória de negócios do Ben, que é um empreendedor que tá aí, e baita livro que eu recomendo pra todo empreendedor. Que massa, cara. Obrigado, pô. Pô, que isso. Obrigado, pô. Cara, ele é o próximo da lista agora. Eu terminei anteontem o livro, já ia passar pro próximo, não deu tempo. Vai então furar chegou fila. na hora certa. Vai furar a fila. Ah, coisa boa. Vai furar a fila esse aqui, pô. Cara, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Cara, hoje consegue me encontrar no meu perfil oficial, que é gui.martinezf. E no meu perfil menor, para quem quer entender um pouco mais da parte de empreendedorismo e tudo, é dr.guimartinez. Os 2 perfis estão no Instagram. Esses 2 são os melhores contatos, melhores caminhos para poder me encontrar. Maravilha, Guilherme. Muito obrigado por estar aqui hoje. Foi um prazer. E por demais. Mim, esse papo podia ficar mais umas 3 horas aqui, que eu tinha assunto para te perguntar. Viu? Pois é, infinito, né, cara? É bom poder somar, poder ajudar. E, pô, toda vez que a gente encontra, é uma troca muito massa. A gente encontrou muito nesses últimos meses ali. Pô, que bom. Obrigado pelo convite. Tô feliz demais. Para mim foi incrível. Valeu. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência. Vocês podem me encontrar nas redes sociais no Instagram, Gustavo_Arantes_. No LinkedIn, Gustavo Arantes, ou através do site da Captas, www.captas.io. E também aqui no podcast Rumo à Excelência. Mensalmente teremos novos episódios. Muito obrigado pela atenção e pela presença de vocês. Um abraço.